Agora o homem ele pode pensar acerca da arte, a técnica da arte, não é simplesmente jogar tinta numa tela ou tinta numa parede. Fala aí pessoal, tudo bom? Estou aqui para a gente dar continuidade aos nossos vídeos falando sobre alguns momentos relacionados à Idade Média. Hoje a gente vai falar sobre Renascimento, então é um tema muito legal, muito bacana, cheio de contraste, cheio de coisa aí para a gente debater. Então fica comigo, curte, compartilha para que a gente venha dar seguimento a mais vídeos por aí. Galera, como sempre começo os vídeos, eu gostaria de deixar claro que não é o meu objetivo, não é a minha ideia encerrar o assunto, ou seja, eu não tenho a pretensão de falar tudo que precisa ser dito acerca de Renascimento, todas as características, todos os meandros, encerrar o debate, muito pelo contrário. A ideia com esse vídeo é iniciar um debate, iniciar um campo aí de conversa onde a gente venha expor alguns pontos de vista. Eu vou estar de olho nos comentários também, para vocês deixarem aí o que vocês sabem sobre Renascimento, se tem alguma característica, alguma parte que vocês gostam mais, alguma lembrança da época de escola, ou se você está estudando Renascimento nesse atual momento. Então a nossa ideia, eu não tenho a pretensão, quem sou eu, para encerrar o assunto ou dizer a verdade acerca do Renascimento. The iconic Vitruvian Man, drawn circa 1490 by the great Leonardo da Vinci. Galera, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, falar sobre Renascimento envolve muito idealismo, envolve muitas lendas, envolve muitas preconcepções sobre o tema, e a gente precisa deixar isso um pouquinho de lado, deixar o idealismo de lado, para que a nossa mente venha estar aberta para entender todos os processos do que foi esse acontecimento. Ao idealizar algo, nós acabamos que selecionamos somente aquelas partes em que nós mais gostamos ou aqueles personagens que a gente tem mais afinidade e deixamos todo o resto de lado. E dentro de história, uma coisa não pode ser isolada da outra. Nós precisamos problematizar a época, precisamos problematizar os personagens, problematizar o tema para extrair daí um máximo de investigação, um máximo de elementos para que a gente venha detectar tudo que precisa ser detectado acerca desse assunto. Então precisamos entender que o fim da Idade Média, o século 13, 14 e 15, que é onde vai iniciar esse movimento, o momento do Renascimento, é ainda o feudalismo, né? É ainda a Idade Média. Então há uma série de problemas, há uma sociedade precisando superar muitas coisas. É um máximo de população rural, ou seja, o povo convive mais no campo do que nas cidades. As cidades, os pequenos burgos estavam começando, né? Esse momento convergente onde uma pessoa encontrava com a outra, onde as informações eram trocadas. Todo esse panorama ainda não estava em franco apogeu, vamos dizer assim. As pessoas viviam em comunidades rurais, as pessoas estavam vivendo uma espécie de isolamento social, isolamento físico, a informação demorava a chegar, além de demorar a informação, a maioria da população era analfabeta, então não tinha mesmo acesso à informação ou ter como sentar e ler um jornal. Temos que pensar também que era o início da imprensa, né? Gutenberg havia acabado de criar aquela tão famosa máquina que era possível agora imprimir material literário, né? A Vulgata iria começar a estar em circulação. Então é o princípio de muitas coisas, é uma sociedade absolutista, né? Há um poder predominante do clero, há um poder predominante da nobreza. Então não é tão fácil a gente romantizar, simplesmente pegar os heróis da época e aclamá-los ou declará-los, né, como se eles não vivessem num momento de fato muito difícil. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. I am William Wallace, and I see a whole army of my countrymen
here in defiance of tyranny. Como eu sempre gosto de destacar, nós precisamos analisar as palavras, as terminologias. Então, quando a gente fala de renascimento, é algo que está ressurgindo, é algo que já existiu e que está voltando à cena, vamos dizer assim. Mas o movimento renascentista não era assim denominado ou reconhecido pelos protagonistas que nós conhecemos hoje. Por exemplo, Da Vinci, Michelangelo, essas pessoas, Rafael, essas pessoas não falavam bem assim, hoje vai ter um encontro dos renascentistas, vamos reunir a galera, vamos reunir o bonde lá e vamos falar sobre renascimento. Não, eles não se conheciam entre si como renascentistas, eles não tinham a pretensão de iniciar esse movimento renascentista. Essa nomenclatura foi dada muito posteriormente pelos teóricos iluministas, pelos pensadores iluministas, quando sentaram e começaram a analisar onde começou tudo isso, onde começou essa ebulição, esse desejo de saber, esse desejo pela razão. Quem começou? Aqueles lá do século 13 ao século 15, são os renascentistas, aqueles que retomaram o pensamento greco-romano, aqueles que... os cachorros aí atrapalhando. Aqueles que retomaram um discurso pela razão. Muito bem, tendo isso em mente, fugindo dos idealismos, entendendo o que era o Renascimento, sendo reconhecido só posteriormente e não pelos seus protagonistas, vamos voltar um pouquinho no tempo para que a gente venha entender qual era o panorama social que era enfrentado pela sociedade aí do século XI, século XII, para que a gente venha entender como surgiu esse movimento renascentista. Então, quando a gente fala de século XI, a Europa estava vivendo um momento de estabilidade. Nós precisamos pensar que desde os primeiros séculos depois de Cristo, havia um processo de conquista, de tomada. Se a gente pensar nos gregos quando saíram, Alexandre o Grande, se pensarmos nos romanos também conquistando os seus territórios, pensar em toda a expansão europeia, ela no século XI já estava estabilizada já há algum tempo, já estava vivendo um momento de internalização, É como se a sociedade se estabilizasse naquilo que já havia conquistado. Então, no século XI, houve o início dessa retomada por conquista, por busca de novos territórios, de avanço e conquista territorial. E esse movimento a gente conhece muito bem, as cruzadas, Tenho certeza que já ouviram falar sobre as cruzadas, se não ouviram, estão ouvindo aí na escola, se ainda não ouviram na escola, vão ouvir, porque é um movimento muito importante nesse momento histórico. Como nós dissemos antes, era a maioria da população rural. Se a gente pensar que no feudalismo não havia como uma pessoa que nasceu como servo ter uma ascensão à nobreza, ter uma ascensão a uma posição de autoridade. Não havia ascensão social. Você nasceu servo, sempre servo. Você nasceu nobre, sempre nobre. Se você faz parte do clero, irá estabilizar também como parte do clero. Então, uma sociedade que estava parada, uma sociedade que estava acomodada, um período onde as camadas sociais estavam muito bem definidas. Agora, no século XI, começa-se as cruzadas. Vamos agora levantar uma força militar para que novamente venhamos atravessar até o Oriente para conquistar Jerusalém, conquistar a Terra Santa. A gente sabe que nesse período do feudalismo, o clero é o poder regente, é o clero quem manda, é o clero quem dá a ordem, é um poder divino, é o teocentrismo. Então, quando a gente fala de cristianismo, nós temos que ter em mente que Jerusalém além de ser uma terra muito importante para o catolicismo, também tem um poder simbólico muito grande. Ao conquistar Jerusalém, a igreja tem a justificativa de aumentar ainda mais o seu poder, de retomar as conquistas, de mostrar o poder bélico, de mostrar que a igreja continua
continua se impondo. Agora nós iremos iniciar uma travessia até novamente Jerusalém, iremos tomá-la dos mouros, né, dos muçulmanos que saquearam a nossa terra, vamos dizer assim. Havia todo um discurso e uma justificativa para se voltar a Jerusalém. Mas nós precisamos pensar que além da justificativa do clero, né, da Igreja Católica, havia uma série de fatores que via esse momento de cruzadas com interesse. Se a gente pensar na igreja, tem a tomada de Jerusalém, que é uma terra muito importante, simbólica, tem também uma exibição de força, de autoridade da igreja, porque agora a igreja tem um exército que está avançando e conquistando, tem também a tomada de novos territórios, né? Se você sai de um lugar a outro, você vai tomar território. Tem também o fato de que a igreja estava dividida, né? Houve a cisão da igreja, a igreja estava dividida entre a igreja católica universal na Europa e a igreja ortodoxa no Oriente, que também era um catolicismo um pouco diferente. Então a igreja via essa aproximação à igreja ortodoxa como algo benéfico, né? Aumentar ainda mais o seu poder, o seu território de domínio, tudo isso era muito importante para a igreja. Mas o detalhe, galera, que não era só importante para a igreja. Para os nobres foi um movimento crucial também. Eles olharam com bons olhos para as cruzadas, porque agora o nobre também poderia adquirir terra em outro território, mais que isso, poderia comercializar com outros lugares, porque antes o que ele plantava, o que ele colhia, era só na base do escambo. Agora que vai ser aberta uma nova passagem para um novo mercado, para um novo mundo, é uma oportunidade de adquirir ainda mais riqueza, de mais força econômica. E por fim, além de todos esses fatores que estavam convergindo, ao começar esse momento das cruzadas, né, foi identificado que muito da literatura que já havia se perdido no Ocidente havia sido preservada no Oriente. Se a gente pensar que no Ocidente era a idade das trevas, né, da obscuridade, não havia conhecimento, não havia uso da razão, não era assim no Oriente. A Igreja Católica não dominava lá no Oriente. Os muçulmanos tinham ou os mouros tinham preservados muitos documentos, livros, filósofos platônicos, filosofia grega, filosofia romana, Pitágoras, Aristóteles, tudo isso estava preservado ainda no Oriente. Então, quando as cruzadas chegam até o Oriente, ela cria uma linha de acesso a toda essa informação que está preservada no Oriente. Isso vai ser muito importante para o apogeu e para o auge do Renascimento. Haven't you had enough of this killing for hypocrite priests? Então, para que a gente venha entender como tudo isso funciona e que fique bem destacado na sua mente, todo o processo ou toda a transformação que existe em um local, ela vai influenciar diretamente a visão, vai influenciar diretamente a geografia, vai influenciar diretamente a mão de obra, a economia, ela influencia num todo. A gente falou de uma sociedade que estava estagnada, que estava parada, que estava estabilizada. Agora a gente está falando de um processo onde pessoas estão se movimentando, estão se agitando numa travessia, numa conquista, estão tendo contato com uma outra cultura. Nesse caminho das cruzadas havia um ponto de parada obrigatória, né? E esse ponto de parada obrigatória é onde hoje é a Itália, onde é somente coincidência que os maiores nomes do Renascimento são italianos, né? Então, ali nesse ponto de parada obrigatória, vamos dizer assim, você chegava, digamos que você estava indo para as cruzadas, você parava naquele ponto, havia pessoas que estavam vindo, talvez outras que tiveram contatos com literatura, talvez outros que tiveram contatos com os muçulmanos, um contato comercial, haja visto que havia um comércio de especiarias também, ou seja, não havia só a guerra, a força física, mas havia também uma estratégia comercial.
tudo isso estava em franca ebulição na Itália, naquilo que seria o ponto maior do Renascimento. Então, todo esse panorama convergindo junto, ele dá início ao primeiro movimento que a gente pode destacar, mas não é o único. Antes disso, havia o medievalismo, havia a arte medieval e tudo mais, mas o primeiro que a gente pode colocar em ênfase é o gótico, né? Quando você pensa na arte gótica, quando você pensa nas características do gótico, você tem que ver que todas as características, elas vão refletir esse exato momento. Então, a partir do século XI até o século XIII, você tem a cidade surgindo, você tem o burguês surgindo. O burguês, ele não vive no campo, o burguês, ele não planta, o burguês, ele negocia, ele vende, ele vai até esses burgos, né? Esse início, né? O embrião das futuras cidades. Essas cidades agora começam a ser convergidas de mais pessoas, mais gente querendo vender artesanato, mais gente querendo fazer escambo, mais gente querendo fazer comércio, pessoas que vinham fugindo do campo porque não aguentavam mais a vida de opressão, trabalhando para um senhor feudal, agora estavam ali convergindo nesse início que era a cidade. Então a cidade agora estava surgindo como uma força econômica, surgindo como uma força intelectual. Bom, a igreja vai observar tudo isso. Qual vai ser a primeira ação da igreja? Eu preciso me posicionar nesses burgos, nessa convergência de pessoas, com uma força, com uma imponência, com autoridade, mostrar que nós também temos conhecimento, mostrar que o conhecimento advém da parte de Deus, mostrar também a nossa força, o nosso poder. Então vamos construir igrejas maiores, vamos construir igrejas pensadas, aquelas igrejas monumentais, as catedrais que nós conhecemos do movimento gótico, Notre Dame, por exemplo. Se você olhar a imagem, vou colocar rapidinho aí para vocês verem uma imagem de Notre Dame, é uma igreja rica em imponência, em força, em imagem simbólica, em ilustração. Imagine isso se até hoje é uma igreja imponente na cidade onde ela está localizada. Imagina naqueles burgos surgindo uma igreja tão grande, né? Umas catedrais cheio de arte, de gárgulas, de símbolos, de música, um novo contraste. Se a gente pensar no gótico, é um movimento, é uma arte que antes estava estagnada, mas agora está em movimento. É uma arte contrastante, muita luz, muita sombra. Haja visto que naquela época ainda não havia-se a luz elétrica, né? Não havia-se luz, então os templos eles eram altos, tinham aqueles vitrais, aquelas janelas enormes. Só para termos como exemplo, se termos em mente as sinagogas ou as catedrais muçulmanas, todas elas têm uma característica muito própria, que seriam aquelas cúpulas bem centralizadas. Isso não havia ainda na igreja naquele momento. Agora, com o contato desses homens, dos nobres, dos burgueses, com essa cultura advinda de um outro povo, você vai ver a maioria, se não quase a totalidade das igrejas construídas a partir daí com essa cúpula. Se você olhar a igreja, uma catedral de cima, ela sempre vai ser composta em formato de cruz, com uma cúpula no meio. Essa cúpula é muito própria das mesquitas muçulmanas. Se nós pensarmos também, a maioria das catedrais, ela traz os símbolos matemáticos, o pentagrama, as retas, os triângulos, todas essas formas que agora o homem tinha contato, e é o homem que está construindo tudo isso. Então agora toda essa estética gótica, ela vai estar refletindo o pensamento do homem. Pra gente ter como exemplo, luz e sombra. Antes, no período medieval, na era das trevas, era ausência de luz, né? Não havia-se isso, não havia uma arte ligada a criar profundidade que é gerada através da luz. Agora, as catedrais têm uma matemática, um esquema para valorizar a luz que entra, né? Então a arte ela vai refletir também a luz e sombra, ela vai brincar um pouco mais com esse contraste. Antes a música,
a sonoridade, ela também não era aproveitada dentro dessas catedrais. Agora essas catedrais têm uma acústica muito própria, né? Então essa acústica também vai criar a estética do gótico. Se pensarmos então nos gárgulas, né? A igreja, por exemplo, de Notre Dame, ela é cheia de gárgulas na sua parte externa para mostrar que o inimigo, né? O demônio está fora da igreja ali, ele vai pegar quem não tá entrando, então é melhor que você entre. Pessoal, a gente tá falando com um povo que era em sua maioria analfabeto. Então, como é que é feita a comunicação com um povo que é analfabeto? Através do símbolo, através das esculturas, o que queria dizer. Hoje, talvez para você, se você visitar, você vai falar, nossa, o que uma igreja tem relação com gárgulas? O que a igreja tem relação com... por que na igreja tem tantos desenhos? Por que na igreja tem tantas pinturas? Por que é tanto isso? Por que todo esse simbolismo? Advém não só do período gótico, mas também do medieval e depois no classicismo, dessa comunicação. Por isso as igrejas serão ricas de elementos simbólicos. Então, o gótico, ele é um movimento urbano, haja visto que começou-se nos burgos. O gótico também ele vai ser um movimento de início da comunicação desse homem, do europeu, com o Oriente, a introdução da matemática, do estudo, da pesquisa. É o homem saindo em transição daquele movimento, daquele momento medieval, aquele momento obscuro, para um relance de luz, vamos deixar assim. Veja que ao falar do gótico também, a gente não está entrando profundamente para fazer uma análise técnica, né, uma historiografia da arte para entender todos os artistas que viveram esse movimento e entender a totalidade do movimento. O que eu quero que fique claro somente é quanto o pensamento humano ele vai influenciar toda a estética dessa cidade que está surgindo, desse burguês também com sede de ascensão. A gente tem que pensar que o burguês agora está fazendo comércio, está vendendo, está trocando, está acumulando dinheiro. Opa, essa pessoa quer ascender socialmente. Então ela vai ver na arte, ela vai ver no mecenato, ela vai ver em várias estratégias uma oportunidade de ascensão. Então toda essa convergência de informação, todo esse movimento que se inicia a partir do século XIII, e todo esse movimento em busca de um conhecimento que está surgindo, é em meio a tudo isso que vai iniciar o renascimento. Enfim, chegamos a esse momento onde nós iremos começar a falar um pouco sobre o renascentismo propriamente dito. Então, o homem antes estava isolado, o homem antes não tinha acesso à informação, o homem antes vivia nas zonas rurais, o homem antes tinha como justificativa somente as justificativas da igreja, tinha o conhecimento, somente o conhecimento teológico da igreja, o conhecimento sobre Deus, somente o conhecimento que vinha através do clero. Então é um homem muito facilmente manipulável, muito vulnerável, muito propenso a sofrer tudo aquilo que sofria antes do século XI. Agora, chegando no século XIII, não. O homem ele tem um centro de comunicação. Ele se comunica não só com o Oriente, mas ele se comunica entre si. Essa ponte, essa barreira que antes era quase que exclusiva de homens que viviam em áreas rurais, agora não. Agora existe um centro de convergências de ideias, de contraste de ideias, de comunicação. Para você ter ideia como isso é importante, dentro das escolas, o recreio, né? Você tem aquele momento lá, você vai para a escola, aí chegou a hora do recreio. O recreio, ele é muito importante, sim, para a absorção de conhecimento, porque o aluno em sala de aula, quando você tá lá, você tá ouvindo falar, beleza, o professor falou, tem aquele professor que é mais legal, tem aquele professor que você gosta mais, né? Tudo aquilo tá lá, tá acontecendo. Na hora do recreio é a hora que você conversa, é a hora que você troca ideia, seja com alunos que estão num período a mais, numa série diferente, numa sala diferente, ou com alunos da própria sala, com amigos. Toda essa ideia, essa convergência, essa troca de informação, ela é salutar para o conhecimento, e tudo
isso agora era possível nesses burgos, nesse movimento, o contato com a arte inspira. Então antes era um homem que não era inspirado, agora ele é inspirado, ele vê a arte, ele vê o contraste, ele conhece a matemática, ele tem contato com culturas, é um homem com sede de saber mais, de querer mais conhecer sobre si e sobre o meio que ele vive. Saindo de um momento em que ele depende somente do conhecimento que vem através da igreja para um momento onde ele pode ter o conhecimento também através da observação. Então o primeiro movimento do renascimento, a primeira estética renascentista será o classicismo. Por que o classicismo? O que é o classicismo? No classicismo é o homem olhando a literatura clássica, o homem entendendo como é que os clássicos olhavam para a própria vida. Quem eram os clássicos? Ora, Platão, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Sócrates, Pitágoras, Aristóteles, a filosofia estoica também, que teve o seu momento de auge aí logo nos primeiros séculos. Tudo isso, agora o homem ele tá olhando para essa estética mais clássica, para essa estética que havia antes, greco-romana. Então ele tá criando o seu imaginário em cima de toda essa base deixada pelos antigos filósofos, pelos antigos pensadores. Então o primeiro movimento que vai ocorrer vai ser o do clássico. Agora o homem começa a pintar como pintavam os clássicos, começa a escrever como escreviam os clássicos. Se a gente pensar em Dante, por exemplo, a Divina Comédia de Dante, ele traz personagens da Eneida, de Virgílio, ele traz o próprio Virgílio para dentro da sua literatura. Veja, um personagem clássico agora sendo levantado, renascido numa literatura atual. Então Dante ele tá fazendo esse movimento de renascimento também. Isso é o classicismo. Você pegar algo, né, que foi muito bom, uma pesquisa, um pensamento, uma técnica, uma filosofia do passado e trazer isso, uma retomada a esse movimento, a essa forma de pensar, a essa forma de pintar, a essa forma de ver o mundo. Os pensadores clássicos gregos, romanos, pensavam céu e terra. Até mesmo os egípcios pensavam céu e terra, buscavam o espiritual através da observação de si próprios e da natureza. Então o classicismo ele também vai trazer isso, essa tomada, essa observação, a técnica, a estética. Tudo isso não vai surgir somente numa busca por uma arquitetura nova, não, é o homem que está pensando diferente. O homem pensa diferente, ele age diferente, a arte é diferente, todo o mundo à sua volta também se tornará diferente. Então o classicismo é isso, é a retomada da arte clássica, a retomada da literatura clássica, a retomada dos pensadores clássicos. Alas. Poor Yorick. I knew him, Horatio. A fellow of infinite jest, of most excellent fancy. Então agora o homem, em contato com essa arte clássica, o contato com os pensadores clássicos, ele começa a ter uma outra explicação que não aquela teológica, que não somente aquela dita pela igreja, ele vê de uma outra forma, porque se ele pensa como os pensadores clássicos, como os pensadores clássicos viam o homem? Viam o homem como o protagonista da criação de Deus. Então agora esses novos artistas, esses pensadores, esses escritores, eles também vão retomar esse pensamento. Ora, se eu sou o protagonista, o apogeu, o ápice da criação de Deus, né? Então eu sou importante também, né? Eu não posso simplesmente viver a vida como eu vivia antes. Antes o homem ele era isolado, antes o homem não podia pensar sobre si, antes o homem ele não podia fazer uma reflexão mais profunda. Agora não, agora eu consigo encontrar a Deus através da minha própria vida. Eu consigo chegar a Deus, eu consigo aproximar a Deus. Perceba que
Quando a gente fala de renascimento, a gente não está falando de um rompimento com a fé em Deus, com um rompimento com a fé cristã, com um rompimento com a igreja. Muito pelo contrário, tanto que a igreja vai fazer muito uso desses artistas, né? A gente vê muitas esculturas de Michelangelo, de Michelangelo não, né? Muitas esculturas de Michelangelo nas igrejas, a gente vai ver Da Vinci também trabalhando para a igreja, a gente vai ver Rafael com muitos dos seus afrescos e pinturas também nas igrejas. Então a igreja ela vai fazer um pouco de vista grossa no renascimento artístico. No da ciência, ela quer distância, no da ciência ela vai oprimir, mas no artístico vai fazer vista grossa, porque ela também vai ser um dos mecenas que vai financiar essa arte. Então, novamente, não é um rompimento com a fé em Deus, com uma fé nas tradições católicas, por exemplo. Pelo contrário, é um movimento de agora o homem buscar a informação, o homem buscar a Deus, o homem ser e se observar como a imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu posso me observar, eu posso me olhar, eu posso usar a matemática ao meu favor para descobrir a natureza e as coisas ao meu redor. Se a gente pensar, por exemplo, no que veio posteriormente a ser o homem vitruviano, é exatamente isso. É aquele movimento do homem se ver com uma estética perfeita criada por Deus. Então, o antropocentrismo, ele é esse movimento. Antes era teocentrismo. O que é o teocentrismo? Deus no centro. Mas esse Deus no centro que a gente fala não é o Deus no centro baseado numa fé. A gente fala de um Deus no centro intercedido ou regido pela igreja. Então, para você chegar a esse Deus que estava no centro, você precisava de uma ponte, que era a igreja. No antropocentrismo, a ponte é o homem. A ponte é o próprio homem. Então, isso desagradará muito a igreja. É uma grande perca, é um movimento de perca significativa para a igreja católica. Então tá, agora o homem ele chega até Deus através de si. O homem agora ele passa a se observar mais, ele está no centro da criação de Deus. Ora, se o homem é o centro da criação de Deus, as demais coisas criadas na terra é para o homem. E aí a gente vai chegar no hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é o prazer, é o homem desfrutar dos prazeres para si. Eu sei que hoje isso talvez soe um pouco estranho, mas se você pensar na Idade Média, até mesmo sorrir era um tema de debate muito repreendido pela igreja. Se a gente olhar para a arte, para a estética medieval, são sempre personagens santos, os padres, eles sempre são retratados com um semblante triste ou no máximo sereno, né? No máximo aquele semblante quieto. Já os gárgulas, os demônios, as criaturas espirituais do inferno, eles eram sempre dando gargalhada, né? Dando aquilo que a gente conhece hoje como risada diabólica. Então até mesmo o riso, ele é visto como pecaminoso, como subversivo. Para mim deixar uma dica de literatura para vocês, o livro O Nome da Rosa, também tem um filme no YouTube, mas o livro também é muito bom. O Nome da Rosa, ele levanta esse debate que existia muito na era medieval sobre o riso. Você pode ou não pode rir dentro da igreja? Você pode ou não pode sorrir? Alguns achavam que sim, porque a alegria mostrava um homem alegre com Deus. Outros achavam que não. Um homem alegre com Deus, ele não tá olhando as fraquezas ou as coisas ruins que a gente passa aqui na Terra, né? Afinal, o homem veio aqui só para sofrer. Então, o hedonismo, ele será um rompimento disso, de que o homem não pode ter prazer, que o homem não pode buscar, que o homem, por exemplo, se a gente pensar nos 7 pecados capitais, né? Na gula, na preguiça, tudo isso, né? Era visto com os olhos ruins. Agora não, o homem podia descansar. Por que não descansar? Descansar é bom. O homem agora podia comer, ter manjares, que antes era, vamos abrir um parênteses aqui, só os nobres que tinham. O homem podia sim ter os manjares, os prazeres sexuais. Tudo isso, ele começa a ser acrescentado ao homem como um valor de vida. Se Deus me fez como protagonista, as demais coisas existem aqui na Terra para que eu desfrute. Então, esse será um movimento hedonista.
Yes, it's true. St. Francis was much disposed to laughter. Laughter is a devilish wind, which deforms the lineaments of the face and makes men look like monkeys. Monkeys do not laugh. Então agora o homem desfruta do meio em que vive como algo que lhe dá prazer, né? Toda essa observação, todo esse escape das justificativas católicas, todo esse escape da igreja como ponte, ele é um movimento racional. Agora o homem está pensando sobre si, agora o homem está pensando sobre a natureza. Então, também devemos destacar o racionalismo. Todos esses movimentos, ele tem um caráter racional. É o homem pensando, é o homem se movimentando. Antes o homem não parava para observar, antes o homem ele era impedido de pensar. Agora não, agora ele pensa, ele pode pensar sobre matemática, né? Porque agora a matemática o envolve, está em toda a arquitetura ao seu redor. Agora o homem ele pode pensar acerca da arte, a técnica da arte, não é simplesmente jogar tinta numa tela ou tinta numa parede. Não, existia um porquê daquilo. Se o homem queria se comunicar, ele precisava pensar. O racionalismo é isso, quando o homem senta para pensar sobre si, para pensar sobre propósito, para criar, para fazer pesquisa, né? Esse momento é um momento muito interessante, que haverá alguns relatos e disse que havia muito roubo de cadáveres, né? Se a gente pegar, existe muito essa sobre Leonardo da Vinci, o acesso antes a corpos, pessoas que já haviam morrido. Por quê? O homem agora ele quer dissecar, ele quer abrir, ele quer ver como é o corpo humano, ele quer entender como o fulano morreu, como o cicrano morreu, da onde aquilo houve, por que as pessoas morrem, da onde vem essa doença, o porquê disso, a pesquisa, né? O processo científico se dando início nesse momento. Então o homem ele está racional, ele está pensando, ele está buscando. É um movimento de suma importância e que terá característica em cada um desses processos a partir do século XIII. Grant asked him to investigate Da Vinci's masterpiece with the same mathematical rigor. O homem agora pensando sobre si, sobre o mundo à sua volta, ele sendo um ser racional, antropocêntrico, ele também vai gerar uma pesquisa acerca da natureza, né? Ele não vai simplesmente usar a natureza somente como um processo de plantio. Ele vai entender a natureza, como que funciona a natureza. Ele vai procurar uma resposta para os animais, para a diversidade, as plantas, né, o surgimento da botânica. A gente precisa entender que esse movimento ele era muito recriminado pela igreja. Muitas pessoas foram para a fogueira, mulheres principalmente, que eram tidas como bruxas, porque fez um chazinho lá, ó, esse chá é bom. Imagina, nos nossos dias atuais, você faz um chá de camomila, você toma, você fala, olha, me sinto mais calmo, eu entendo que é um processo de baixa de adrenalina, a gente entende os processos que ocorrem em nosso corpo para isso, então a gente justifica dessa forma. Naquele tempo não, você tomou um chá e ficou alegre, você foi possesso pelo demônio. Você tomou um chá e ficou mais acordado, você foi isso. Então as explicações eram meio que sempre teológicas, vamos dizer assim. Agora a explicação não é mais teológica, então o homem pode sim pesquisar sobre as ervinhas, o homem pode sim pesquisar sobre as suas especiarias, o homem sim pode criar medicamentos que vêm através da natureza, o homem pode observar os animais, por que não? Então todo esse movimento é conhecido como naturalismo, o homem em contato com a natureza à sua volta. Falando desses movimentos, o último, para que a gente venha começar a falar assim dos artistas, né, pra gente encerrar o nosso vídeo, houve o otimismo, né, e o individualismo, mas mais uma vez a gente tendo muito cuidado com as palavras. Esse individualismo não é como a gente tem hoje, ó, aquela pessoa individualista, né, não é boa de grupo, não conversa com ninguém. Não, esse movimento individualista, otimista da época, ele se dá porque agora o homem ele tá buscando, e não só ele tá buscando, ele tá tendo resultado.
Antes, ele ia pra igreja, ele sentava, assistia a missa, voltava pra casa e se perguntava pra ele, o que você entendeu? Não entendi nada. Agora, ele se olhando pro espelho, ele lendo, buscando, ele vê a Deus, ele tem uma experiência com Deus, ele entende mais sobre os processos espirituais, sobre os processos racionais. O homem agora, pesquisando a natureza, ele descobre medicamentos, ele descobre ervas, ele descobre especiarias. Agora, o homem estudando o corpo humano, ele descobre a anatomia, ele sabe não só como ele é por fora, mas ele se compreende por dentro, onde é que estão os órgãos, para que servem os órgãos, aonde estão as musculaturas. Então o homem ele passa a ser muito mais otimista, né? Antes eu estava estagnado, parado, não avançava, agora eu estou descobrindo, agora eu estou inventando, agora eu estou pintando, agora eu estou escrevendo, agora percebe que é um momento de franca ebulição e de otimismo do homem que antes não havia. Então esse movimento ele é muito importante e ele fecha toda essa gama de processos que houve ali no início do Renascimento, né? Um homem muito mais otimista, um homem muito mais próximo de Deus, um homem muito mais próximo da verdade e das coisas que acontecem ao seu redor. Agora que falamos de toda essa gama de pensamento sobre antropocentrismo, sobre naturalismo, racionalismo, agora a gente pega tudo isso e transfere para a arte. Agora você consegue entender por que essa arte é tão rica, porque o pensamento do homem é rico e isso vai refletir em tudo aquilo que ele colocar à sua mão, em tudo aquilo à sua volta. Se a gente trazer novamente o que a gente falou sobre gótico, o gótico estava falando de um início, onde o homem está trazendo a matemática, está trazendo algumas literaturas, está incorporando algo das arquiteturas de outros lugares. Agora, se você entra no classicismo, você verá um homem antropocêntrico, isso vai se refletir na arte. Você vai ver, por exemplo, quando você olha para Michelangelo, você vê a anatomia humana, você consegue ter a percepção da perfeição na arte, porque o homem começa a se ver como perfeito, como algo criado por Deus. Então ele começa a mostrar isso através das gravuras, você vê pinturas mais técnicas, você vê se debruçar muito mais sobre aquilo que iria aplicar. É algo muito interessante a gente ver sobre esse momento. Lembra que a gente falou sobre que a igreja, às vezes, com relação à arte, fazia vistas grossas? Isso é muito nítido. Se vinha um artista lá e falava para um padre, por exemplo, olha, eu posso desenhar um corpo anatômico? O padre falava, não, você não vai desenhar corpo anatômico, isso não é de Deus, isso não é não sei o que. Ah, beleza, ele não podia. Mas se ele chegasse e falasse, eu posso fazer Davi? Eu posso fazer um santo da igreja? O padre fala, pode, vai lá, esculpe. E vai lá Michelangelo e faz Davi nu. Imagina, pra você hoje, talvez você não tenha a dimensão do que seja isso. Mas olha o tamanho da ousadia e da coragem de Michelangelo. Desenhar um personagem bíblico, desenhar um personagem próprio da igreja, nu, num aspecto imponente. Você vê ali Davi na pintura de Michelangelo, ele quase se levanta e vem falar com você. Você tem a nítida impressão que uma hora ele vai se levantar e vai sair dali, assim como a gente vê esses artistas de rua. Então é uma arte que ela tá viva, é uma arte que ela tá se comunicando, é uma arte que ela mostra a perfeição do homem, ela mostra o pensamento humano. Se a gente pensar nos afrescos, por exemplo, a gente vai ter muito simbolismo em volta. O homem, o que ele tá fazendo? Incorporando o conhecimento que ele tá adquirindo na arte. Ah, essa arte vai ser na igreja? Ela precisa tá revestida de uma camada aí, para mim incorporar e esconder um pouco, mas ela tá ali, e assim por diante. Você vai ver tudo isso, Botticelli incorporando isso também. A gente vai ver toda uma gama de informação que agora tá exposta
exposta e escancarada no Renascimento. Então, não há como, até parafraseando Saramago, quando ele diz bem assim que o homem, ele é fruto ou ele é filho do seu meio. Então, é exatamente isso que está acontecendo. É o homem sendo influenciado pelas coisas à sua volta, ele sendo influenciado pelo seu meio, ele sendo influenciado pelo pensamento vigente, ele sendo influenciado pelas transformações que ocorrem ao seu redor, e isso será extremamente visto em sua arte. Então, o período artístico do Renascimento, ele é dividido basicamente em 3. Desculpa aí meu italiano, mas vamos lá. 300, 400 e 500. Que seria o ano de 1300 e os artistas que surgiram nesse período, o ano de 1400 mais ou menos e os artistas que surgiram nesse período, e 1500 também. Precisa destacar que o ano de 400 e de 500 são um momento onde tem mais aqueles artistas clássicos, de maior ebulição. Se a gente pensar que no 300 é o começo, tá começando tudo aquilo, mas também teve muitos personagens importantes para todo esse movimento. Se a gente puder destacar alguns, obviamente, sem entrar na sua técnica, sem fazer um estudo da história da arte, a gente pode deixar isso para um próximo vídeo, mas somente para citá-los aqui, nós teremos os 4 principais, se a gente pensar nas Tartarugas Ninjas, né? Os mais antigos vão lembrar do desenho. Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo, né? Foi inspirados nesses artistas que estavam vivendo esse momento do 400, 500. Eles estavam ali nessa ebulição. Se pensarmos Leonardo da Vinci, Rafael, Botticelli, Dante, né? Na literatura, Camões. Se você pegar um livro, uma literatura da época, você vai ver essa ebulição. Maquiavel. Então, todos esses autores, eles estão refletindo esse renascer, né? Esse renascimento da arte. Então, por isso que esse momento ele foi tão importante, porque ele influenciou esses movimentos racionais, esses movimentos do homem agora se olhar, da pesquisa científica, da pesquisa na natureza, que será muito importante para o iluminismo, que será muito importante para a Revolução Francesa, que reflete até os nossos dias atuais. Quem não gosta de uma boa literatura clássica? Eu, por exemplo, amo a literatura clássica. Então, galera, para que a gente possa fechar todo esse compêndio de pensamentos que a gente levantou durante esse período de aula, o que foi o Renascimento? O Renascimento foi um movimento que se iniciou a partir do século XIII, foi até meados do século XV, século XVI, onde o homem já estava cansado de viver nas zonas rurais, o homem estava cansado somente das explicações teológicas da igreja para tudo. É um movimento racionalista, um movimento urbano, um movimento de retomada de pensamentos, retomada de filosofia, que é muito próprio dos gregos, dos romanos, né, que viveram no classicismo. Então, o renascimento é esse renascer do homem para si, para o mundo à sua volta e pensando sobre os processos e propósitos de vida. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. O Renascimento é um tema realmente cheio de contraste, cheio de debates, cheio de ideias. Então o nosso propósito com a aula é realmente levantar essas ideias, levantar esse debate, que você possa deixar nos comentários a sua sugestão, aquilo que você já estudou, se você já está estudando. Eu espero realmente que vocês tenham gostado de ouvir essa aula, assim como eu gostei de dar essa aula também, e aguardo vocês nos próximos vídeos aí que a gente também vai estar colocando aqui no canal. Valeu, galera, obrigado e até a próxima.